Boa noite. Vamos orar ao Senhor para darmos início ao nosso culto de adoração a Deus. Oremos. Santo Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, podendo, ó Pai, de maneira diferente, te cultuar, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio, Deus, mesmo em meia distância, ó Pai, que o Senhor nos dá, de louvar o Senhor, ó Pai, glorificar o teu santo nome, Senhor, e poder, ó Pai, aprender um pouco da tua palavra, Deus. Graças te damos, ó Pai, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, ó Pai, o teu povo tem encontrado forma, Senhor, de te glorificar e honrar o teu santo nome, ó Pai. Estamos aqui diariamente reunidos, ó Deus, em oração pelo nosso país, em clamor, ó Pai, pela situação em que o mundo, de maneira geral, está, Senhor. E temos, ó Pai, nos domingos, nos reunidos, ó Deus, para louvar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Que isso, ó Pai, seja de motivação para os irmãos, Deus, perceber o quanto faz falta, sentimos falta um do outro, o quanto sentimos falta, ó Pai, de estarmos reunidos, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai, aqui na tua igreja local, Senhor, para te louvar, Senhor. E te peço, ó Pai, por este momento que teremos agora, Senhor, de adoração a Ti, e pelo momento que teremos, ó Pai, de pregação da Tua Palavra, Deus. Usa o Teu servo, Francisco Antônio, que vai nos trazer a palavra hoje, ó Pai, para que sejamos abençoados, ó Deus, e que possamos Te glorificar em tudo que fizermos aqui, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu Te oro. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar Desde os Confins da Terra. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Grande é o Senhor.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Próximo cântico, 10.000 razões. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o seu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar.
acabar. Ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Para finalizarmos o momento de louvor, vamos cantar Temor ao Senhor. Tudo que é puro, tudo que é amável, se algum louvor existe, alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso coração, pois a Deus devemos agradar. Falsas amizades, prazeres carnais, brincando com a vida sem me importar, e vivendo alimentar minha satisfação com paixões que ferem o coração. Forte eu não sou, mas com o Senhor estou. Devo entregar a minha vida e mostrar gratidão. Devo clamar a Ti o perdão. O temor ao Senhor é o princípio do saber. Satisfazendo os meus desejos eu não vou crescer. Não vou brilhar, vou apagar a luz que Deus me deu para resplandecer. É observando as escrituras que eu vou sentir que é o pecado que me leva pra longe de Ti. Devo lutar para vencer o egoísmo que habita em meu ser. Tudo que é puro. Tudo que é puro, tudo que é amável, se algum louvor existe, alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso coração, pois a Deus devemos agradar. Falsas amizades, prazeres carnais, brincando com a vida sem me importar, e vivendo alimentar minha satisfação com paixões que ferem o coração. Forte eu não sou, mas com o Senhor estou. Devo entregar a minha vida e mostrar gratidão. Devo clamar a Ti o perdão. O temor ao Senhor é o princípio do saber. Satisfazendo os meus desejos eu não vou crescer. Não vou brilhar, vou apagar a luz que Deus me deu para resplandecer. É observando as escrituras que eu vou sentir que é o pecado que me leva pra longe de Ti. Devo lutar para vencer o egoísmo que habita em meu ser. Mas com Antônio?
Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, pela segunda vez, realizando um culto juntamente com vocês, pregando a palavra de Deus, aqui por meio do Instagram. Eu espero que a maioria de nossos irmãos estejam conectados, adorando ao Senhor. Lembre-se que o nosso Deus é onipresente. Nós não precisamos necessariamente estarmos todos no mesmo lugar para adorá-lo. Ele está em todos os lugares. Então podemos adorá-lo aqui e você pode adorá-lo aí. Tá certo? Então eu queria convidá-lo a baixar a sua cabeça para a gente orar, falar com o nosso Deus agora. Pai amado, obrigado, porque o Senhor é onisciente, é onipresente, e o Senhor neste momento, Pai, está contemplando, está presente onde estão todos os teus filhos, toda a tua igreja, Pai, no Brasil. E a tua igreja neste momento está te adorando, Senhor, mesmo que não todos reunidos nas suas congregações locais, nos seus prédios locais, mas em suas casas, utilizando a internet, os meios que nós dispomos, estamos em comunhão com o Senhor e também uns com os outros para te adorar. E pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique nesta noite com a tua palavra e que, ó Deus, nós possamos ouvi-la e possamos adorar o Senhor de coração neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Deixa eu começar lhe dizendo uma coisa que eu não sei se já lhe disseram ou se você já acreditou nisso. Nós estamos vivendo esses dias de pandemia, de quarentena, reclusos, muitos de nós contra a sua vontade, em nossas casas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Numa pandemia, o contágio é inevitável. O máximo que se vai conseguir com tudo isso é retardar o contágio do vírus. Mas o fato é que a pandemia vai seguir o seu curso e aqueles que terão de ser contaminados serão. E dizem aí os entendidos que uma pandemia só passa quando pelo menos metade, um pouco mais da população sejam infectados e fiquem bons. Então acontece o que eles chamam de imunização natural. Essas pessoas provavelmente não contrairão mais o vírus, nem propagarão mais o vírus, e assim começa a doença, o contágio, a decair, e é quando acaba a pandemia. Eu estou dizendo isso tudo para lhe dar uma notícia que eu não sei se você vai achar boa, mas o fato é que você, que está aí na sua casa, eu que estou aqui, todos nós corremos o altíssimo risco de sermos infectados. É a dura realidade. E aí? Você ficou com medo? Se você ficou com medo, levanta a mão aí para eu ver. Tô brincando. Aqui ninguém ficou. Todo mundo aqui está bem corajoso. Mas você ficou com medo? Ou você já está com medo há algum tempo? E era sobre esse assunto que eu queria falar. O medo. Nessa situação toda, meus irmãos, eu vejo que pior do que a pandemia e o vírus, inevitável, ninguém queria, mas está acontecendo, é o medo. O medo vírus. Esse me parece ser o maior problema, que tem levado a comportamentos exagerados por parte da população e, a meu ver, por parte também dos nossos governantes, das autoridades do nosso país. Mas, afinal de contas, o que é o medo? O medo, meus amados, ele é uma reação espontânea e natural, humana, que vem sobre nós quando estamos diante de um perigo. É uma reação espontânea e natural que nós temos diante do perigo. Ou seja, ninguém consegue evitar de sentir medo. É normal sentir medo. É um sentimento humano normal, como muitos outros sentimentos humanos a que nós estamos sujeitos, assim como a ira, assim como a tristeza, assim como muitos outros sentimentos que nos sobrevêm naturalmente, espontaneamente, em determinadas situações. Ou seja, o medo em si mesmo, ele não se configura pecado. Sentir medo em si mesmo não é necessariamente pecado. Não é necessariamente pecar.
Assim como sentir tristeza, sentir ira, raiva, não é automaticamente ou necessariamente pecar. Mas o medo, assim como esses outros sentimentos que eu mencionei, ele pode potencialmente nos levar a pecar. Ele pode facilmente se tornar pecado. E quando é que isso acontece? Quando nós deixamos que o medo nos domine e comece a ditar aquilo que pensamos e aquilo que fazemos. Quando nós somos dominados, controlados pelo medo. É o que os psicólogos normalmente chamam de fobia ou pânico. Quando um sentimento de medo que é espontâneo e natural a princípio, ele nos domina a tal ponto que nós ficamos em estado de pânico, que nós criamos uma verdadeira fobia. Quando as coisas chegam a esse ponto, aí sim o medo ele se torna pecaminoso e dominados pelo medo dessa forma, nós estamos pecando contra o nosso Senhor. Assim como também, se eu me deixar dominar pela ira, eu estou pecando contra o meu Deus. Se eu me deixar dominar por sentimentos de tristeza ao ponto de descambar em algo pior, eu também posso estar pecando contra o meu Deus. O problema não é o sentimento do medo em si, mas é a maneira como nós lidamos com ele e até que ponto nós deixamos que ele nos domine. E nesta noite, eu queria falar com vocês algumas coisas da palavra de Deus, de como nós, crentes em Jesus Cristo, devemos então lidar com os sentimentos de medo que são espontâneos, naturais, inevitáveis, diante de um cenário de perigo. Como nós devemos lidar com o medo? Mais particularmente, como devemos lidar com o medo nessa situação toda em que nós estamos vivendo? E eu penso que a resposta é, ao mesmo tempo, simples e também complexa. É simples porque a maneira como devemos lidar com sentimentos de medo é a maneira como devemos lidar com qualquer outro sentimento que pode nos tentar a pecar. Então, dessa perspectiva, desse ponto de vista, é simples a resposta. Lidamos com o medo como lidamos com a ira, com a inveja e com outros sentimentos que nos sobrevêm em muitos momentos. E, seguindo esse curso, então, eu queria apresentar 3 maneiras como devemos lidar, então, com os sentimentos de medo. Não é tudo que poderia se dizer sobre o assunto, mas para o nosso propósito aqui hoje, é o que vamos fazer. 3 maneiras como devemos lidar com medo, fundamentada na palavra de Deus. A primeira delas, meus irmãos, é que nós devemos fugir, evitar aquilo que fomenta, aquilo que alimenta o medo em nós. E esse princípio está fundamentado lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Os textos lá não estão falando de medo, mas o que eles ensinam lá é um princípio cristão de como lidar com as lutas da vida cristã, com as tentações, com aquilo que pode nos fazer pecar, e esse princípio ele é válido para qualquer coisa nesse sentido na vida cristã. Então, a primeira coisa, temos que fugir, temos que nos afastar, temos que evitar aquilo que alimenta o medo em nós. E eu lhes confesso e acho que, em se tratando do caso do medo particularmente, essa fuga, esse afastamento, ele é algo, na maioria das vezes, muito mais uma batalha interior do que propriamente uma batalha exterior. É uma luta contra pensamentos, contra sentimentos que nós devemos refrear, que nós devemos combater e dos quais nós precisamos nos desviar para que eles não nos dominem. É justamente por isso que nós temos já por muitas vezes recomendado aqui em nossa igreja, nos grupos da nossa igreja e também nas pregações aqui de domingo à noite, que os irmãos tomem cuidado com o quanto estão vendo de televisão e o quanto estão buscando nas suas redes sociais a respeito desse assunto de coronavírus. Porque
a meu ver, irmãos, há fortes indícios de que há muita manipulação das informações e há uma promoção, uma propaganda do pânico, do medo, de propósito por meio dos veículos de imprensa. Eu não tenho tempo para falar desses indícios aqui, mas quem sabe possamos falar numa outra ocasião. Mas, a meu ver, há indícios de que há toda uma promoção, há toda uma propaganda do medo de propósito. Por motivos quais eu não sei, suspeito, mas não sei, no fim das contas, mas o fato é que há. Então, se você fica ligado nisso o tempo todo, o resultado é que você está se alimentando daquilo que promove o medo na sua vida. E a probabilidade de você entrar em pânico e ficar com uma fobia é muito grande. Você vai ficar aí trancado na sua casa, sem botar a cara fora, com medo de se aproximar de qualquer pessoa, se você fica o tempo todo ligado nessas informações. O medo, os sentimentos de medo, eles podem ser fundados ou infundados. Na situação que nós estamos vivendo, eu acho que existe os dois lados. O medo, o sentimento de medo, em parte, ele é fundado, porque o problema é real, o problema existe, o vírus existe, a doença existe, pessoas estão sendo contaminadas, algumas ou muitas estão, às vezes, entrando em estado grave, muitas já morreram, mas, ao mesmo tempo, também é infundado no sentido de que há uma imprecisão e uma manipulação das informações que faz com que a coisa seja apresentada de uma maneira muito maior do que o que ela realmente é. E isso, sem dúvida, alimenta o pânico, alimenta o medo nas pessoas. Nós estávamos aqui hoje de manhã, na nossa reunião de oração, e um irmão compartilhou uma experiência que ele teve. Ele foi visitar familiares no interior do estado, e uma menina, sobrinha dele, sobrinha da esposa dele, mais precisamente, uma criança, ela estava totalmente em pânico. Ela não conseguia se desagarrar da mãe, ela não conseguia se aproximar de ninguém, ela estava com medo até de falar com as pessoas. Para vocês verem, até que em pânico é muito grande. E se você chegar a esse ponto, você vai enveredar por um caminho que pode e quase certamente vai lhe levar a pecar contra o Senhor. Então, desvie a sua atenção, desvie a sua mente, desvie os seus sentimentos, desligue sua televisão, controle o seu celular. Ou, se você não controla, desliga e se desvia do celular. Mas ponha limite nesse negócio para você não entrar em parafuso, pelo amor de Deus. Sejamos sensatos, irmãos. Fujamos daquilo que não vai nos edificar, mas pelo contrário vai alimentar, vai promover o medo e o pecado em nossas vidas. Então esse é o primeiro conselho. Fuja, desvie-se. Você já sabe as informações que você precisa saber com relação aos cuidados que tem que tomar. Então siga, tome cuidado, tudo que está ao seu alcance, siga esses cuidados, se desligue disso e siga também a sua vida. O segundo conselho, fundamentado na palavra de Deus, é simples, é o básico da vida cristã, mas que não é por ser simples e básico que parece fácil de fazer, é orar. Primeiro, você se desvia. Segundo, você ora. Romanos capítulo 12, a palavra de Deus diz que temos que ser pacientes na tribulação e temos que ser perseverantes em oração. Nós precisamos, então, diante disso tudo, orar. Orar para estarmos em comunhão com Deus, para colocarmos diante de Deus nossos sentimentos de medo, de temores e de outras coisas, estarmos então ali o tempo todo em comunhão com o nosso Deus, para que Deus nos dê consolo, para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê paciência, perseverança, para que o Senhor nos dê convicção e para que o Senhor nos dê a sua paz, que excede todo o entendimento em nosso coração, como diz lá em Filipenses. Temos que orar, temos que suplicar, temos que pedir. Precisamos orar e precisamos orar. E deixa eu lhe dar uma palavra importante sobre isso. Irmãos, e quando formos orar, que a nossa oração ela seja sintonizada com o que a palavra de Deus ensina.
ela seja fundamentada no que a palavra de Deus diz acerca de Deus, acerca de como devemos viver, lidar com as situações, com os problemas, com as tribulações, e que a nossa oração ela também não seja, como é que eu posso dizer, um reflexo do nosso medo, que possamos expressar e derramar diante do Senhor nossos temores e medos por meio da oração, mas não deixar que seja o medo que determine as nossas orações. Temos que nas nossas orações nos lembrar das promessas de Deus. Temos que nas nossas orações nos lembrar da obra de Cristo em nossas vidas, de quem nós somos no Senhor, de qual é o nosso papel nesse mundo, de como nós, como pessoas salvas, redimidas, pela graça de Deus em Cristo, lidamos com situações de problemas. Sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Isso tem que orientar, determinar as nossas orações. E claro, uma das orientações e um dos modelos que a Bíblia nos dá de oração é justamente o de derramarmos o nosso coração, expressarmos diante de Deus nossos temores, buscando assim força, fé, consolo, esperança no Senhor. E os salmos estão repletos disso. Se você já leu os salmos pelo menos uma vez na vida, você já deve ter percebido isso e deve se lembrar disso. Então, meu irmão, ore. Ore mais, assista menos televisão. Ore mais, se ligue menos nessas coisas nas redes sociais. Tá certo? Ore ao Senhor. É engraçado que muitos de nós reclamamos na vida cristã que nós não temos tempo para orar. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Beleza, olha aí. Uma quarentena em casa para você orar. E agora? Por que não ora? Eu imagino que falta de tempo não é. Eu sei que em casa a gente tem as ocupações, em casa não falta o que fazer, mas é diferente. Você é que manda no tempo, você é que flexibiliza. Você não está tendo a obrigação de levantar determinado horário e ficar num trabalho até determinado outro horário para depois voltar para casa. E agora, meu irmão? Por que não oramos nesses dias? Eu acho que uma das maneiras como podemos aproveitar esse tempo de quarentena é justamente para orar. Se era falta de tempo, olha, Deus está no controle de todas as coisas, que faz com que tudo coopere para o nosso bem, Ele deu tempo. Então não gaste ele com a televisão. Não gaste ele só com as redes sociais e com a internet. Ou com o entretenimento. Aproveite, então, e ore. Agora, você não vai poder dizer que não tem tempo, eu acredito. Então, ore. A gente se desvia e a gente ora. E uma terceira coisa. Nós fortalecemos a nossa fé na palavra de Deus. Ou seja, em outras maneiras, como a Bíblia fala, nós renovamos a nossa mente. Nós nos desviamos, nós nos sintonizamos com Deus, oramos e nós enchemos a nossa mente com as informações certas, que vão fortalecer a nossa fé, que vão nos dar ânimo, alegria, esperança no Senhor para enfrentar tudo isso. Nós precisamos, então, nos voltar para a palavra de Deus. Eu me lembro do Salmo 119, onde o salmista por várias vezes expressa naquele salmo que nos momentos de aflições e de tribulações foi a palavra de Deus que o vivificou, foi a palavra de Deus que o consolou, foi a palavra de Deus que o restaurou. E é isso que nós precisamos fazer. Me lembro também de Efésios, de Colossenses, que fala que devemos nos despojar daquilo que não agrada a Deus e devemos em seguida nos revestir daquilo que agrada a Deus. E eles estão falando ali principalmente de uma questão de mentalidade, para que nós nos transformemos, nos renovemos no nosso homem interior, no nosso modo de pensar. E Romanos 12:2, muito conhecido, diz que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Não basta só se afastar do que não deve encher a sua mente. É preciso, em seguida, encher a sua mente do que deve encher a sua mente, que é a palavra de Deus. Lembram de Filipenses capítulo 4, versículo 8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E mais uma vez, você não vai poder usar o argumento de que não tem tempo de ler a Bíblia. Você está em casa. Você não pode trabalhar, está aí de quarentena. Então, se o problema era tempo, Deus está lhe dando a oportunidade, então, de você ler a Bíblia como você nunca leu na vida, porque talvez você nunca teve tanto tempo como está tendo agora. Então, você aproveita para ler a Bíblia e encher a sua mente, fortalecer a sua fé e as suas convicções na palavra de Deus. Quando eu fazia meu curso de teologia no Cibima, há alguns anos atrás, 2001, eu tinha uma professora, uma missionária canadense, que ela descobriu que tinha câncer. E o câncer dela já era reincidente. Há 10 anos atrás, ela havia tido câncer de mama, se tratado lá no Canadá, tinha ficado curada. E 10 anos depois, já aqui no Brasil, como missionária, o câncer reincidiu e veio assim de uma maneira avassaladora, rolo compressor. Quando ela descobriu, já estava espalhado em todo o corpo, já comprometendo alguns órgãos importantes e também já tinha se espalhado pelos ossos. Eu me lembro demais que ela caminhava até a sala para dar aula e era um percurso pequeno, de poucos metros. Mas ela chegava tão ofegante na sala que parecia que ela tinha vindo de casa correndo para o seminário. E eu morava nessa época em Messejana, e ela morava para aqueles lados também, e ela dava carona para mim e alguns outros alunos. Em determinado momento da doença, ela pedia para o aluno que estivesse na cadeira do lado dela puxar o freio de mão do carro, porque ela não podia mais. Os ossos estavam frágeis e esse movimento de puxar o freio de mão poderia quebrar o pulso dela. Então a situação estava bem difícil. E uma vez, numa conversa conosco, voltando da aula no seminário, ela nos compartilhou a batalha que ela travava contra os sentimentos de medo. E uma das coisas, aliás, ela fazia tudo isso que eu estou falando, mas ela destacou em especial como ela passou a se apegar à palavra de Deus. Ela sabia que o câncer dela estava bem avançado, que só um milagre, se Deus quisesse, poderia salvá-la e que a morte para ela era uma questão de tempo. Então ela nos compartilhou que ela começou a ler o Evangelho de João e depois prosseguiu pelo Novo Testamento e ela fazia questão de anotar em papéis todos os versículos que falavam acerca da promessa da vida eterna. E aqueles que ela não tinha memorizado ainda, ela se esforçou por memorizar até o dia em que ela partiu para a glória. Infelizmente, na sua soberania, Deus não a quis curá-la e ela partiu. Mas me chamou a atenção esse detalhe. Ela disse que eu conheço todos esses versículos, mas quando você está numa situação dessas, relato dela, o medo ele meio que obscurece o seu entendimento. Ele meio que deixa a sua percepção, a sua visão nublada. E você, por mais que saiba, você não consegue de imediato sentir o impacto emocional e a convicção daquilo na sua vida. E ela fazia isso de ler esses textos várias vezes por dia, de memorizá-los, e fazia isso debaixo de oração diante do Senhor. Por quê? Porque ela queria que fosse isso que dominasse a sua mente. Ela queria que fosse isso que dominasse os seus sentimentos. Ela estava em busca de convicção, de fortalecer as suas convicções e não deixar que os sentimentos de medo a dominassem e a destruíssem. E ela conseguiu, com a graça de Deus. E é isso que nós precisamos fazer em situações em que estamos lutando contra os sentimentos de medo. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus e fazer com que aquelas verdades, muitas vezes que nós já sabemos, elas tenham o devido impacto emocional, espiritual, que elas devem ter em nossas vidas. Tempos difíceis exigem também medidas mais radicais, mais duras, trabalho mais duro. Então precisamos fazer isso, nos fortalecer na palavra de Deus, lembrar das promessas de Deus, lembrar de quem nós somos em Cristo
e lembrar que não importa o que aconteça. Eu não sei se eu vou ser contaminado ou não. E se eu for, eu não sei se eu vou ficar em estado grave ou não. Eu, sinceramente, não sei. Quero que isso aconteça? Jamais. Torço para que não aconteça. Mas não sou doido. Sei que estou no meio do furacão. E se pode acontecer com os outros, por que não comigo? Sou mais bonito do que eles? Fisicamente pode até ser, né? Mas você entendeu. Então, pode acontecer. Mas não importa no fim das contas. Sabe por quê? Porque independentemente do que aconteça conosco, nós sabemos qual é o propósito da nossa vida. Nós sabemos qual é o nosso futuro, o destino da nossa vida. E isso não muda, meus irmãos. Por mais que as circunstâncias ao nosso redor mudem, e por mais que as pressões emocionais em nós sejam grandes. Mas a verdade é que nós somos filhos de Deus, de que nós estamos debaixo do cuidado de Deus, e de que nós temos um futuro certo com o Senhor, isso não muda nunca. E nós precisamos nos apropriar dessas coisas em momentos assim. Vocês lembram que eu falei de fé na última vez que eu preguei aqui? Acho que há 3 domingos atrás, lá em Hebreus capítulo 11, onde o texto de Hebreus nos mostra que a nossa fé ela é concreta, porque ela é fundamentada nos fatos da palavra de Deus. Seja fatos que foram registrados, ou seja fatos que foram prometidos e nós não vemos ainda. Mas aqueles irmãos lá de Hebreus, eles olhavam para as promessas de Deus e eles viviam como se elas fossem reais hoje. E na verdade, a fé, a esperança cristã é isso mesmo. Nós olhamos para aquilo que ainda vai acontecer e nós antecipamos isso que vai acontecer. E vivemos isso hoje, porque nós temos certeza de que vai acontecer, é só uma questão de tempo. Por isso que a nossa fé é concreta. Por isso que ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que você não vê, você não está vendo, mas vai acontecer, mas existe. Por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, que nós andamos por fé e não pelo que vemos com os olhos humanos. Por isso que ele diz que nós atentamos nas coisas espirituais, aquelas que não se veem, e não nas coisas que se veem. Porque as que se veem são temporais, vão passar, mas aquelas que não vemos, elas são eternas. E eu acho interessante a linguagem que os escritores usam, porque Paulo fala de coisas. Ele não está falando de algo que é uma possibilidade, ele está tratando como algo real, uma coisa que existe, eu só não vejo, mas existe. É real, vai acontecer. A mesma coisa os escritores de Hebreus, o escritor de Hebreus, perdão, é a convicção de fatos que não se veem. Veja, ele não está falando de imaginação, ele não está falando de sentimento, ele está falando que a fé é a convicção de fatos. Fatos que já aconteceram e que ainda vão acontecer. E nós precisamos, então, nos apegar à palavra de Deus para que enchamos a nossa mente com isso e possamos, assim, diante do Senhor, para que Deus nos dê a convicção e o impacto, vamos assim dizer, emocional que a verdade deve ter em nossas vidas. Precisamos nos encher da palavra de Deus, precisamos lembrar do cuidado de Deus para conosco e voltar para aqueles textos que falam do cuidado de Deus para conosco. Precisamos lembrar do propósito da nossa vida aqui, que é sermos moldados por Deus à semelhança de Cristo, e isso não nos evita dos problemas. Muito pelo contrário, até os problemas fazem parte desse processo de acordo com as Escrituras, até as tribulações, as provações fazem parte disso. Precisamos lembrar disso. E precisamos lembrar das promessas de Deus quanto ao futuro. E eu diria mais uma coisa, precisamos lembrar que acima de tudo, a nossa vida e a nossa morte estão no controle soberano de Deus. Quem decide é o Senhor. Quem sabe é o Senhor. É isso que a Bíblia diz. Portanto, devemos confiar no Senhor e seguir a vida, e seguir em frente. Precisamos nos desviar daquilo que alimenta o medo. Precisamos nos sintonizar com o Senhor em oração e precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, mudar a nossa perspectiva e os nossos sentimentos
de acordo com a palavra de Deus. E eu quero lhes convidar a abrir suas Bíblias para o Salmo de número 3, porque esse Salmo é um episódio na vida do rei Davi, onde eu vejo que Davi fez exatamente tudo que nós dissemos aqui. Está com a sua Bíblia aberta aí, irmão? Vamos lá. Esquece o título em negrito e olha para o que está em itálico, que diz: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Você sabe a história, não sabe? Mas deixa eu recapitular bem rapidinho. O filho de Davi traiu o pai, deu um golpe de estado para tomar o reino do pai. Davi teve que fugir às pressas com um punhado de gente que se manteve fiel a ele e se esconder no deserto. E Absalão, o filho de Davi, que deu o golpe de estado no próprio pai, ele organiza o restante do exército de Israel, que era muito maior do que o que Davi tinha, para então perseguir o pai e matá-lo. Por que o detalhe aqui disso é importante? Porque Davi estava aqui numa situação onde ele estava no fio da navalha de ser atacado a qualquer tempo, e a morte para ele era uma realidade a poucos passos. Outros salmos ele fala disso também. Então era uma situação que qualquer pessoa, naturalmente, espontaneamente, sentiria muito medo. E não foi diferente com ele. Era uma situação de perigo real. Mais do que um perigo, era uma situação de iminência de morte, a qualquer hora. E aí então ele diz no Salmo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Em outras palavras, como cresceram aqueles que querem me matar, e como cresceram aqueles que acham que não tem mais jeito, que o Senhor me abandonou e que eu vou morrer. E aí ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo e protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Primeira coisa que ele fez nos versículos 1 e 2 foi reconhecer o problema. O perigo era real, existia. Nos versículos 3 e 4, ele se desvia do problema e se volta em oração para o Senhor. E o que acontece no versículo 5? Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos lados. Sabe o que Davi fez? Ele dormiu. Sabe por que ele dormiu? Porque ele tirou o coração dele do medo, do perigo, e colocou o coração dele em Deus e em sua palavra. E naquela situação de iminência de morte, ele dormiu. Pegou no sono, diz ele, e acordou. Irmão, eu acho que tem muita gente que não está nem dormindo. Nem pegou o coronavírus. Nem sabe se vai. E está desesperado, não dorme nem direito. Meus irmãos, precisamos nos voltar para o Senhor. E aí ele diz: levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. É isso. Foi isso que Davi fez, exatamente ilustrando aquilo que nós temos dito aqui. Para concluir, eu fiz uma pesquisa básica na Bíblia hoje. Eu descobri que por 99 vezes a Bíblia diz: não tenha medo ou não tenham medo.
Ou então, o sinônimo, não tema ou não temam, por 10 vezes. 99 vezes não fiquem com medo, e 10 vezes não tema ou não temam. Claro que quando a Bíblia diz isso, não está dizendo para você não sentir medo. Está dizendo para você vencer o medo pela fé em Deus, pela fé em Cristo Jesus. E sabe por que Deus diz isso tantas vezes? Porque Ele sabe que nós somos vulneráveis ao medo. Mas sabe também que se nos voltarmos para Ele, Ele nos dará a vitória sobre o medo. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, e nos ajude nesses dias difíceis que estamos vivendo, Senhor. Mas não só nestes, mas em qualquer outra situação difícil que vivemos em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a nos voltarmos para Ti. A nos desviarmos, ó Pai, do problema, daquilo que alimenta o medo, ou seja qual for a outra tentação em nossas vidas. E possamos, meu Pai, nos voltar para o Senhor em oração. Buscar a comunhão com o Senhor. E também, meu Deus, possamos nos encher a mente com a palavra do Senhor e fortalecer a nossa fé concreta na palavra concreta do Senhor, nas promessas concretas do Senhor e na obra concreta de Cristo em nossas vidas. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.